Estudo 6. Sinais da vinda de Cristo. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns sinais destes apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Todos os dias lemos e ouvimos nos jornais, rádio e televisão inúmeros acontecimentos. São várias as tragédias: terremotos, chacinas, roubo, enganos, crianças abandonadas, doenças, fome, guerras. O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos? Vamos analisar os sinais que antecedem a sua volta em 3 partes. Primeiro, os sinais no mundo social. Segundo, sinais no mundo natural. E por último, sinais no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10. Jesus profetizou que antes de sua volta, o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, nos fala de tempos difíceis. Desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes à paz, homens sem domínio de si. Esses sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Na segunda parte do nosso estudo, falamos a respeito dos sinais no mundo natural. Mateus 24, versos 7 e 29, fala de sinais que estão acontecendo e que já aconteceram. No dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido como o Dia Escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia. A lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar. A ciência não conseguiu explicar esse fato sobrenatural, mas a Bíblia o apresenta como um dos sinais que antecede a vinda de Cristo. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma deslumbrante queda de estrela jamais vista. Esses sinais já se cumpriram uma vez, mas antes da vinda de Jesus se repetirão com maior intensidade. Os sinais no mundo natural, como terremotos, enchentes e grandes calamidades que matam milhares de pessoas, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. Tratamos na terceira parte do nosso estudo sobre os sinais no mundo religioso. Mateus 24, versos 4 e 5, fala sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim.
Mateus, capítulo 24, verso 11, refere-se ao aumento das religiões. Somente no Brasil existem mais de 1.500 religiões cristãs. No mundo, são mais de 35.000 religiões cristãs. Jesus afirmou também que antes de sua vinda, os falsos cristos e falsos profetas operariam sinais e prodígios. Mas o que fazer diante de tantas religiões? O conselho de Jesus é claro. Ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Segundo Pedro 2, versos 1 a 3, fala da atitude de líderes religiosos que são movidos pela ambição e acabam usando a religião, a Bíblia, milagres e o nome de Deus para explorar as pessoas que os procuram em busca de curas, sinais e prodígios. Outro sinal no mundo religioso é encontrado em Mateus 24, verso 14. Apresenta o sinal de Deus, que indica que o fim realmente chegou. Esse sinal é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas, capítulo 1, verso 6, de um outro evangelho que parece ser bíblico, mas não é. Esse evangelho é o falso evangelho de Satanás, pois este sabe que pouco tempo lhe resta e está empenhado em difundir os seus terríveis enganos. O que devemos fazer para não sermos enganados diante de tantas religiões? Em 1 João, capítulo 4, verso 1, encontramos a resposta. A Bíblia nos orienta a provar se os espíritos provêm de Deus ou não, ou seja, comparar. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus deve comparar a doutrina da Bíblia com aquilo que outros ensinam. Por que Deus manda provar? De acordo com Mateus 7, verso 15, o engano vem parecendo verdade. Vimos que os sinais preditos por Cristo estão todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo terá seu fim. O que está faltando para Jesus voltar? Primeiro motivo: o Evangelho verdadeiro precisa ser levado a todo mundo. Segundo, Jesus está a cada dia dando mais oportunidades. Ele é paciente e espera uma decisão de cada um de nós ao lado da verdade. Lucas 21, verso 28, declara que, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Continue ouvindo a voz de Deus. Em breve, vamos contemplar Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa.
pois onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. Melhor é o fim das coisas do que seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre seu gênio. Não se apresse em irar-se, dizer tudo o que lhe vem ao pensamento. Além do mais, é uma grande tolice alimentar o ódio. Você, com isso, só prejudica a sua saúde e sua paz de espírito. Se quer ser feliz, nunca se pergunte: por que foram os dias passados melhores que os de hoje? Por que fui feliz antes e hoje não sou? Esta pergunta não é nada inteligente, nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é algo tão bom quanto receber uma herança. Ela é melhor que o dinheiro. Protege às vezes muito mais que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute seus bens, mas no dia da adversidade, considere que tudo provém de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio. Não fique escutando tudo quanto dizem a seu respeito ou as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá um dia ouvir seu empregado falar mal de você, mas pense bem. Será que você não tem, até com frequência, falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas essas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho de confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém, afinal, descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensatamente possível. Queria encontrar resposta para minhas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo essa loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar ao Senhor consegue fugir dela, mas o fraco e perverso, esse cai no seu laço de morte e se torna seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurava resposta para minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em quem poderia confiar. Tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza.